Há algumas afirmações que para as pessoas de hoje em dia soam como completos absurdos, mas a história revela, por exemplo, que durante a Idade Média, enquanto a ciência atravessava momentos difíceis e sofria descréditos, as pessoas acreditavam em vários tipos de maluquice. Ainda que saibamos que existam muitos conceitos equivocados sobre a antiguidade, é fato que da era medieval para cá o conhecimento humano evoluiu muito. Pensando nisso, separei para você uma lista com as ideias mais absurdas que as pessoas acreditavam na Idade Média. Eu sou Nathaniel Torres, seja bem-vindo a Fatos e Lendas. Pessoas minúsculas dentro de espermatozoides. Sim, era nisso que acreditavam os eruditos dos séculos 17 e 18. Eles pensavam que as crianças já estavam formadas dentro do espermatozoide e que só precisavam crescer. Assim, o papel da mulher na reprodução ficaria limitado à função de incubadora. Poucos tempos depois surgiram os opositores dessa ideia, para quem o início da vida acontecia no corpo feminino. A semente masculina apenas despertava essa vida. No fim de contas, a verdade estava em algum lugar entre as duas teorias. Titivilos. Na Idade Média, os livros eram produzidos por monges, que escreviam tudo à mão. Não é de estranhar que eles cometessem erros. Pelo visto, esses religiosos não queriam admitir as falhas. Inventaram até um demônio específico para os erros de escrita, o Titivilos. Supostamente, o espírito reunia todos os erros de um monge numa sacola para que, após a sua morte, o diabo pudesse apresentá-los, dificultando então a entrada do mesmo no paraíso. Coração enterrado, separado da pessoa. Antigamente, transportar corpos era algo bem complicado, mas se o defunto tivesse pedido para ser enterrado no local importante para ele. Para casos assim, as pessoas por volta do século X costumavam extrair o coração e sepultá-lo no lugar onde seria impossível colocar um cadáver inteiro. Contudo, só os ricos podiam fazer algo assim. Entre eles estavam Ana Bolena, Ricardo I e Federico Chopin. Um animal podia ser intimado para comparecer à corte. Os animais podiam ser considerados criminosos. Eles eram até levados a julgamentos com advogado, juiz e tudo mais. Os bichos podiam ser presos e até mesmo enforcados. Em uma ocasião, na cidade suíça de Lausanne, a corte intimou lavas que estavam sendo processadas por comer as plantas dos jardins. Elas então não compareceram, sendo assim foram excomungadas e expulsas da cidade. Já os gatos estavam entre os bichos mais executados, pois na Idade Média acreditavam que eles tinham um pacto com o demônio. Isso levou a um extermínio felino e uma consequente proliferação de roedores. Estes, por sua vez, teriam sido responsáveis por espalhar a peste pela Europa. Isso sim é um verdadeiro crime. O grande continente Pacífico. Há muito tempo atrás, diferentes nações acreditavam que um continente que ficava no meio do Oceano Pacífico tinha afundado. O território era chamado de muitas maneiras: Pacífida, Mu, o Lemúria. A Ilha de Páscoa era tida como uma prova indireta da existência do continente, que teria afundado aos poucos até desaparecer por completo. Sangue de gladiadores contra epilepsia. Antes das batalhas, os gladiadores da Roma faziam sacrifícios aos deuses, que o davam força e resistência. Isso fazia com que muita gente pensasse que o sangue daqueles guerreiros tinham propriedades milagrosas. O famoso Plínio escreveu sobre o assunto. Os epiléticos bebem sangue de gladiadores como se fosse o elixir da vida. Acreditam que é melhor beber quente enquanto a pessoa ainda respira. Bruxas usavam genitais masculinos como mascotes. Na conhecida obra O Martelo das Bruxas, menciona-se que as feiticeiras roubavam os órgãos genitais masculinos para usá-los como mascotes. Elas colocariam os membros no ninho e os
alimentaria. O mais estranho é que essa história não surgiu do nada. Na medicina existe algo conhecido como síndrome do couro. Quem sofre do problema acredita irracionalmente que os seus genitais estão desaparecendo. E como era de se esperar, a culpa disso recaía sobre as mulheres tidas como bruxas, espíritos malignos vivendo em couve de Bruxelas. Ainda hoje, nos países ocidentais, algumas pessoas fazem cortes em forma de cruz antes de cozinhar couve de Bruxelas. Apesar de haver a crença de que assim o vegetal cozinha mais rapidamente, o hábito tem outra origem. Na Grã-Bretanha medieval, acreditavam-se que pequenos demônios se escondiam no meio das folhas da couve de Bruxelas. Se alguém comesse um deles, acidentalmente sofreria de indigestão. Um efeito muito parecido ao provocado pelo consumo de alimentos contaminados. Podemos então deduzir que as pessoas medievais não conheciam muito a importância de lavar bem os vegetais antes de comê-los. Assim, os cortes em cruz eram uma forma de batizar o couve. Animais nascem espontaneamente. Na Idade Média, acreditava-se que o mofo, vermes e insetos simplesmente surgiam no lixo ou por desígnios de força do mal. Com baixo nível de desenvolvimento da biologia na época, não era nem de se estranhar que tal explicação fosse tão aceita. Mas é esquisito saber que há séculos atrás as pessoas consideravam que ratos também apareciam por conta própria. Abelhas são pássaros. O bestiário medieval, espécie de catálogo sobre animais, continua sendo uma leitura interessante até mesmo nos tempos atuais. As abelhas, por exemplo, eram consideradas pequenas e estranhas aves, que não só produziam mel, como também entravam em guerra contra outras colmeias. Acreditava-se que, quando uma abelha quebrava uma regra de sua colmeia, picava a si mesmo devido à sensação de culpa, e isso acabava causando a sua morte em seguida. Os castores são peixes. Primeiramente, por alguma razão, os castores eram considerados peixes, e o consumo da carne do animal era permitido durante a quaresma. Em segundo lugar, era sabido que os testículos do castor possuíam propriedades curativas, o que fazia o bicho ser muito caçado durante a era medieval. A crença popular dava conta que, quando o castor entendia que não escaparia dos caçadores, mordia os próprios testículos e assim conseguia fugir. A lenda tem até mesmo um lado racional. A secreção causada pelas glândulas do animal continua sendo usada por perfumistas atualmente. Bebês não sentem dor. A afirmação segundo a qual crianças pequenas não sentem dor parece um verdadeiro delírio, mas o contrário só foi provado 30 anos atrás. Pensava-se que o cérebro dos bebês não era suficiente desenvolvido. Por isso, bebês eram operados sem anestesia, e se eles chorassem, o motivo só podia ser pura e simples reação dos nervos sem muita sensação de dor. Algumas combinações de notas musicais eram capazes de atrair demônios. Na Idade Média, a igreja proibia certa combinação de sons na música, o trítono, quando há um intervalo de tom entre notas, pois essa combinação parecia satânica demais. Quando alguém era flagrado trocando música com trítonos, a pessoa podia acabar nas masmorras da Inquisição. E ainda que a Idade Média seja considerada a Era das Trevas, muitos dos rumores são exagerados. Por exemplo, que as pessoas só se lavavam uma vez por dia, que as mulheres eram constantemente humilhadas, sendo sequer consideradas gentes. Na verdade, ainda existem precedentes desse tipo, e que, geralmente, mulheres fossem tidas como pessoas de segunda classe. A condição feminina não era tão deplorável quanto podemos pensar. E elas também não ficavam um dia inteiro enclausuradas lendo a Bíblia. E nem todas aquelas que não casavam terminavam num convento. Muitas delas ajudavam os pais nos cuidados de casa. Afinal de contas, por que eles iriam perder um par de mãos para o trabalho? Outras aprendiam um ofício, trabalhavam no mesmo ritmo dos homens. Mulheres das classes baixas tinham o direito de dominar qualquer tipo de profissão. Trabalhavam como escribas, encardenadoras, vendedoras de livros,
cervejeiras, lavandeiras, pedreiras e vidraceiras. E então, você conhecia alguma dessas curiosidades sobre a querida, famosa Idade Média? Comente aqui embaixo sugestão para mais vídeos. Se você gostou desse, não se esquece de deixar o teu like, se inscreva no canal para muito mais conteúdo. Eu vou ficando por aqui, até o próximo vídeo.